Direto da redação. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro está com uma proposta de criação de uma CPI para investigar as responsabilidades pelos alagamentos nos municípios do estado do Rio de Janeiro. Não apenas na cidade do Rio de Janeiro, mas alagamentos em Campos, Macaé, Rio das Ostras, em todas as cidades, na região serrana. E essa proposta, ela já está tramitando. Ainda não é uma CPI, é uma proposta de criação de uma CPI. A reportagem é de Renato Ribeiro. A situação dos constantes alagamentos no Rio de Janeiro motivou um pedido de CPI na Assembleia Legislativa. A ideia é investigar as causas, responsabilidades e apontar caminhos para que se evitem as tragédias que vêm ocorrendo nos últimos anos no estado do Rio. A iniciativa é da deputada Dani Monteiro, do PSOL, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, e foi assinada por mais 23 deputados. O objetivo da CPI é reconhecer a possibilidade de evitar diversas mortes e perdas materiais que a nossa população vem acumulando nos últimos anos. Tivemos em Petrópolis recentemente uma daquelas que ficou reconhecida como uma das principais tragédias do nosso país. Foram mais de 200 mortos e uma cidade que até hoje, não só demorou meses, mas que até hoje acumula dificuldades oriundas daquele período. O projeto surgiu depois da realização de audiências com especialistas e populações afetadas durante os últimos 3 meses. Alexandre Pessoa, engenheiro sanitarista da Fiocruz, foi um dos consultados. Para ele, é urgente que sejam adotadas medidas públicas de combate a essas situações. É público e notório que cada vez mais tem se ampliado não somente a frequência, como a intensidade das inundações e dos deslizamentos na cidade do Rio de Janeiro. Isso traz diversos impactos socioambientais, à saúde das populações e às suas condições de vida. Então não podemos esperar os próximos desastres para colocarmos como prioridade das políticas as medidas necessárias, tanto preventivas quanto de assistência, de vigilância diante desse problema. A deputada Dani Monteiro reforça a necessidade de o poder público redobrar a atenção diante das tragédias ocorridas. É preciso que cada vez mais e mais o poder público encare os problemas decorrentes das chuvas, ou seja, os deslizamentos, desabamentos, alagamentos, não como catástrofes naturais, mas situações que carecem de produção de política pública específica. A CPI aguarda a possibilidade de instalação. O pedido acontece dias depois de uma forte chuva que atingiu o estado do Rio de Janeiro, gerando mais de 350 ocorrências, entre alagamentos, desabamentos e salvamentos de pessoas presas. Foram registradas 6 mortes em menos de 24 horas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Vai se apurar nessa CPI, creio, é o quê? É responsabilidade em que sentido? Saber onde é que falta investimentos em infraestrutura, ou se houve investimentos em infraestrutura, se essas obras elas se deterioraram, como é que foi isso? Então há uma série de coisas que há de se apurar nisso. Mas no estado todo, e as regiões que estão mais vulneráveis hoje a inundações, elas estão mapeadas. São cidades da região serrana que já foram alvos de tragédia. Você tem cidades na região dos lagos, na Baixada Litorânea, no norte do estado do Rio de Janeiro. Tem muitas cidades que precisam explicar muito bem por que falta infraestrutura se não falta dinheiro. Então tem cidades que precisam explicar. Na cidade de Campos houve a queda de um dique no Rio Paraíba do Sul durante uma tempestade. Nós levantamos aqui nesse programa, na ocasião foi entrevistado aqui o advogado Dr. Antônio Maurício Costa, foi o primeiro a levantar essa questão, que
deveria ser apurada e investigada a responsabilidade da concessionária de água e esgoto Água do Paraíba, que teria ocorrido a explosão de uma canalização. Como é que é o nome que se dá aquela canalização? A adutora de água. Isso teria provocado deslizamento do dique. Saiu um relatório do INEA elencando alguns motivos que poderiam ter provocado a queda do dique. Entre esses motivos, segundo o documento do INEA, está realmente a possível explosão da adutora. Vazamentos de esgoto que poderia ter feito com que o solo cedesse e o dique então desabasse. E o que o INEA não afirma, vamos aqui dar a informação correta. O INEA elenca uma série de situações que poderia ter provocado a queda do dique, entre as quais essa, e pede que seja feita uma perícia, uma apuração exata para se chegar a uma conclusão. Isso foi dito, isso está no relatório do INEA. Então, só para a gente aqui evidenciar, e que o primeiro a levantar, a justiça seja feita, a levantar essa situação aqui no programa, foi o advogado doutor Antônio Maurício Costa, que eu vou até posteriormente entrevistá-lo sobre esse tema específico, essa questão de Águas do Paraíba, porque se isso ocorreu, é muito sério. A empresa tem que pagar os custos, tem que pagar os prejuízos causados nesse desastre. Tem um trecho aí? Põe aí, por favor, para que a gente mostre. A concessionária Águas do Paraíba. E essa explosão, ela teria provocado, então, o desmoronamento do dique. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: é possível se fazer uma perícia com relação a isso, se exigir uma perícia, um laudo pericial, para se comprovar o que de fato ocorreu, doutor Maurício? Roberto, é uma situação de extrema gravidade. Nós temos no epicentro dessa confusão o governador do estado, Cláudio Castro, e o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho. Os dois estão nesse epicentro, porque na verdade o que aconteceu foi que a Avenida 15 de Novembro, ela arriou, olha aí as imagens, e levou o dique junto, né? E com isso foi interrompido o fornecimento de água da cidade, né? O fornecimento de água da cidade está comprometido. Então, o vazamento, a explosão de adutora é comum, não tem nada demais. Só que isso se trata de um fortuito interno e que a responsabilidade por esses danos causados à população é da personalidade jurídica responsável, concessionária do serviço público da cidade de Campos dos Goytacazes. E não pode ser do Estado nem do município. Ponto. Evidentemente que o município e o Estado farão as correções e terão que repassar esses custos para a concessionária. O certo é que não se pode cruzar os braços, a população cruzar os braços e botar isso na conta do contribuinte, né? Eu preciso que venha aí o Ministério Público, né? Que a Procuradoria do Município, que a Procuradoria do Estado, né? Venham periciar isso aí. Aliás, eu acho que nem precisa perícia, pelo tamanho do buraco que está aí, você vai ver que isso aí não é água de chuva em lugar nenhum. Água de chuva não faz isso. Água de chuva não faz isso. Esse Rio Paraíba ele foi o primeiro a levantar, a tocar nesse tema aqui no programa Direto da Redação. E você não vai ver isso na imprensa corporativa, porque esse pessoal não mexe com a Água do Paraíba, que Águas do Paraíba é uma empresa que tem fama de generosa. É generosa, é anúncio comercial, é publicidade, então tem essas questões aí e a coisa vai para baixo do tapete. Agora aqui não, aqui a gente mostra e aqui a gente cobra, aqui vai o dedo na ferida. Águas do Paraíba que paga o prejuízo. E posso falar uma coisa? Já deu. Águas do Paraíba tem que ir embora da cidade de Campos. Tem que tirar essa gente, expulsar. Essa gente tem que ser caçada a chicote, a chibata. Essa empresa que está castigando
cobra uma conta extorsiva, agora está mandando conta à parte para a população pagar. E é isso que dá a explosão de dizer que esse é o retrato. Então tem que fazer uma campanha, começar uma campanha para tirar, faz uma nova licitação, tira Águas do Paraíba, já deu. Essa é a empresa mais odiada dessa cidade de Campos. É campeã de reclamações do Procon.